um vislumbre da salvação após tudo consumado. O fazendeiro e seu herdeiro. Imagine um homem que possui uma grande fazenda, com muitos funcionários que moram em centenas de casas. Este homem fazendeiro entrou com o dinheiro quando comprou a fazenda. Organizou, contratou empregados, construiu casas, comprou gado e plantou o terreno. Esta é a história do início da fazenda. Um homem junta dinheiro durante um tempo. O interesse dele é comprar uma fazenda num lugar longe. Ele conversa com seu filho, fornece o endereço, fornece as passagens para seu filho chegar até lá, dá todas as orientações, dá a senha do seu banco e a ideia é que seu filho viaje para lá. Lá ele compra uma fazenda. Lá ele planta o terreno, lá ele contrata mão de obra e planta o terreno, assim como constrói casas. E depois contrata empregados. O pai conta com o apoio de seu filho para executar seus planos, embora todo o dinheiro, todas as ideias sejam do pai dele. Seu filho faz exatamente isso e contrata os empregados. Então, um é o dono da fazenda, o pai. O outro é o organizador de tarefas junto aos funcionários. O pai diz ao seu filho: "Eu estarei aqui longe, mas vou deixar você tomando conta da fazenda. Estarei monitorando tudo e prestarei todo tipo de apoio que você precisar. Se precisar de dinheiro, me avisa que eu autorizo a retirada. Tudo o que precisar, eu providenciarei mesmo de longe. Você, meu filho, será meu representante para executar tudo que planejei." Ele vai até um cartório e faz uma procuração para seu filho, mais velho, para que seja seu representante e herdeiro, para cuidar da fazenda. O pai diz: "Vamos construir mais casas e contratar mais empregados", e fornece dinheiro e tudo mais que o filho precise. O filho faz tudo do jeito que seu pai pede. O pai é a fonte, o filho o executor. O filho cumpre tudo que o dono, seu pai, planejou. Quando os funcionários querem comunicar coisas importantes, o pai orientou já seu filho. O funcionário pode conversar diretamente com o dono pelo celular, mas precisa avisar seu filho antes, para que este faça o contato. Jesus começa a trabalhar. Então, os papéis reais da história são: Jeová planeja, orienta seu filho, fornece poder. Jesus se esforça em fazer tudo do jeito que seu pai planejou. Administrar o trabalho e as pessoas envolvidas. Cada ação de Jesus exige um tipo de atuação. Pessoas qualificadas, às vezes anjos, às vezes humanos. É o planejamento de Jeová que será executado pelo seu Filho Jesus. Quem é o Salvador da humanidade? Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Atos 13, 23. E o livro de Judas, versículo 25, equaciona todo o problema. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, principal membro da equipe voluntária de Deus, foi designado como Salvador, e quem o designou? Jeová, o comandante da equipe e verdadeiramente o Salvador da humanidade. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder em favor deles. Hebreus 7, 25. Quando Jesus apareceu na terra, já adulto, fazendo milagres divinos, muitos acharam que ele iria tomar o poder e governar. Pensavam assim porque os salvadores da história passada de Israel fizeram exatamente isto. Lideraram o exército contra os invasores de suas terras. No entanto, esqueceram que tais salvadores antigos passaram por um período de treinamento para se qualificarem, para então serem usados por Jeová como salvadores. Também esqueceram que Jesus não veio para apenas salvar Israel, mas para salvar o mundo da humanidade. Eles não perceberam a seguinte profecia, escrita uns 750 anos antes de Jesus morrer. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca.
condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Ele não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. A profecia foi escrita 750 anos antes de Jesus morrer. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, diz o texto. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. Ele não havia cometido nenhuma injustiça. Foi sepultado como criminoso. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías 53, do 7 até o 12. No 10 dias fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. O próprio Jeová planejou assim. Sua vida foi, no entanto, entregue como oferta pelo pecado. Pecado do mundo, da humanidade. Mas depois ele terá muitos descendentes. Fará que muitos sejam considerados justos, porque levará sobre si o pecado deles. E, no finalzinho, intercederá pelos pecadores. A profecia foi escrita 750 anos antes de Jesus morrer. Era difícil entender que não era naquela hora que ele seria o rei, o líder poderoso da nação. Mas ele entregaria a sua vida para o benefício de muitos. A estadia de Jesus como humano teve outros objetivos. Um deles era mostrar o caminho para pessoas de todas as nações se achegarem ao verdadeiro Deus. Outro objetivo era apresentar o Altíssimo para a humanidade. E mais um outro objetivo era morrer para fornecer o valor legal do resgate para tornar possível a salvação de todos. Jesus seria ressuscitado e esperaria nos céus a ordem de seu Pai para começar a governar sobre todos os reinos da terra. Um dia em que julgará o mundo com justiça. Em nossos dias, Jeová ainda usa sua equipe para atos de salvação. Mas por 2 milênios, Jeová não interferiu em assuntos da terra diretamente, porque agora Jeová deixou a responsabilidade de organizar a salvação, deixou nas mãos de Jesus. Jeová participa, como sempre fez, mas deixou o comando de muitas ações para Jesus. Jeová é o autor e Jesus é o executor designado por Jeová Deus para a salvação. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio, quer dizer, pela mão de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31. Sim, Deus estabeleceu um dia. É Deus quem estabelece as coisas. Não foi Jesus, mas Deus, o Pai de Jesus. Deus vai julgar o mundo com justiça. Mas, como fez das outras vezes, Deus fornece as condições e apoio. Mas quem será usado, e foi treinado, e muito bem orientado para julgar o mundo, sim, o executor, é Jesus, segundo a vontade do Pai. Palavras de Jesus: assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Outorgou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. João 5, 22. O verdadeiro Deus deu a certeza disso quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, que é Jeová, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Primeira carta a Timóteo 4, 10. Sim, Jeová Deus, o Deus vivo, é Salvador de todos os homens.
mas ele usou em diversas ocasiões salvadores. E, de fato, na época de Sansão, não havia outro nome debaixo do céu que Jeová estava usando para salvar. Na época de Eude, na época de Jefté, também Jeová estava usando um salvador. Também no tempo de Moisés. Também no tempo de Noé, Jeová usou esse homem. Não havia outro nome debaixo do céu. Também em outras ocasiões, como nos dias do rei Davi. Mas agora, quem está sendo usado por Jeová para salvar? O apóstolo Pedro responde: também em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, nós colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador, que está acima dos céus. E abaixo dos céus, só há um nome, que trará a salvação: Jesus Cristo. Mesmo porque Jesus, além de ser o Salvador, também é o Rei, o Sumo Sacerdote, o Vingador, o Príncipe da Paz. Assista a série de vídeos 19, 20, 21 e 22. O mistério da Santíssima Trindade explicado por Jesus. Quem era Cristo, segundo o próprio Jesus. Debaixo do céu, é Jesus quem foi designado para salvar a humanidade. Designado para comandar a execução dos propósitos de seu Pai, o Deus Supremo e autor do projeto de salvação. Um vislumbre dos salvos após a salvação. Vamos nos transportar agora para alguns anos no futuro, para ver como estão as coisas depois da salvação. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz Deus, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Em pouquíssimo tempo virá o fim. Jesus, o Rei, acabará com todas as formas de governos da face da terra, político, religioso e comercial. Acontecerá o Armagedon, a guerra para acabar com todas as guerras. O profeta Daniel, muitos séculos antes, já havia profetizado. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Daniel 2, 44. Quem estabelecerá o reino? O Deus dos céus estabelecerá o reino. Não será Jesus quem estabelecerá o reino, mas o Pai de Jesus, o Supremo Deus. Deus estabelecerá o reino, assim como empossará seu Filho como rei deste reino. O Rei Jesus destruirá todos os reinos da terra. Jesus esmigalhará com uma vara de ferro. O último livro da Bíblia, Apocalipse, descreve: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Também, os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 15 e 16. Depois de Jesus, o Rei empossado pelo Deus Supremo, esmigalhar todos os governos maus da terra, serão bem-aventurados os que confiam neles. Vamos ler algumas profecias para saber como as coisas estarão no futuro. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá.
Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Senhor Jeová. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor Jeová os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmos 37, 10, o 11, o 29, o 39 e 40. O objetivo do nosso grande Salvador Jeová, usando seu Filho como um rei que executará todos os seus propósitos. Ele nos promete que a terra será habitada para sempre com pessoas justas. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, disse: os mansos possuirão a terra. Mateus 5:5. E a profecia já dizia que os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Lembram do que Moisés disse aos israelitas? Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. O próprio Jeová lutará por vocês, e vocês ficarão em silêncio. Êxodo 14, o 13 e o 14. E agora, o que diz sobre o futuro? Pois ainda um pouco, e o iníquo não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Será que os justos sairão da terra, e depois voltarão? O que diz Provérbios? Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Pois apenas os justos morarão nela, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Provérbios 2, 21 e 22. Noutra versão da Bíblia: porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra, e os infiéis dela serão arrancados. Na versão católica. O rei Davi ainda escreve o futuro assim: sentastes em teu trono como justo juiz. Davi estava se referindo a Jeová Deus. Hoje sabemos que quem vai julgar como representante de Jeová é seu filho, Jesus. Corrigiste as nações, destruíste os ímpios. Por toda a eternidade apagaste o nome deles. O adversário foi totalmente derrotado para sempre. Arrasaste as suas cidades e já não há quem delas se lembre. Na versão Almeida de 1969, destruíste o ímpio, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O texto continua: o Senhor, em letras maiúsculas, que é o IHVH, ou seja, Jeová em hebraico, o Senhor Jeová reina para sempre. Para o julgamento firmou o seu trono. Ele, Jeová, julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor, Jeová, é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor Jeová, jamais abandona aqueles que te buscam. Este texto foi escrito quando Jeová ainda não havia revelado todas as funções futuras de seu Filho Jesus. Hoje sabemos que Jeová fará tudo isso usando seu Filho, representante e Rei, Jesus Cristo. Quer dizer, Jeová, através de Jesus, será justo juiz. Mas o texto diz que ele terá destruído o ímpio e terá apagado o nome dos iníquos para sempre e eternamente. Jesus, o Rei representante de Jeová, julga o mundo com justiça. Quem sobrevive? O texto fecha assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome, o nome de Jeová. Mas é só conhecer o nome de Jeová? O texto continua: porque tu, Senhor Jeová, jamais abandona aqueles que te buscam. Mas e os mortos de toda a história da humanidade? Vem a hora, disse Jesus, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso,
pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 25 ao 28. Túmulos se refere a pessoas que estão em cemitérios ou que morreram de outras formas mesmo que não tenham sido enterrados. Eles sairão de onde? Dos túmulos da terra, para viverem aonde? Num paraíso na terra. Daniel já havia assentado uma profecia mais de 600 anos antes de Jesus. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Daniel 12, 2. Quando os textos dizem que mortos sairão dos túmulos e que dormem no pó acordarão, se refere, obviamente, à ressurreição dos mortos na terra. E como estará a terra após a salvação? Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, quer dizer, aqueles os remidos, os resgatados do Senhor, os mansos e os justos. Os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão. Por esse caminho, os pecadores não poderão passar, somente os que obedecem ao Senhor. Quem anda por esse caminho não erra, mesmo que seja uma pessoa simples e sem instrução. Na Bíblia viva. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 4 até o 10. Edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor, em Isaías 65, 21 até o 25. Justos na terra, e Jesus nos céus reinando. Jesus nos céus estará reinando sobre a terra. Isaías ainda diz que e repousará sobre ele, sobre Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, seu Pai, Jeová. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da cobra áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Em hebraico, tsefa, ou seja, cobra venenosa. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11.
Também, um grupo de pessoas especialmente escolhidas pelo próprio Criador Jeová é descrito em Apocalipse 1:6. Aquele que nos ama fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Jesus Cristo fez um pacto com 144 mil pessoas compradas da terra dentre os homens, segundo Apocalipse 14:4, para viverem com Jesus nos céus. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esses são os santos do Altíssimo, descritos em Daniel, 600 anos antes. Daniel, capítulo 7. Na descrição de Daniel, após o ancião de dias, Jeová Deus, o Alfa e o Ômega, dar ao Filho do homem, Jesus, domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Jesus compartilhou, segundo a descrição de Daniel, com os santos do Supremo, ou santos do Altíssimo. E assim Daniel descreve: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Assim, a mesma descrição Daniel faz para o reino dado a Jesus, também para os santos do Supremo. Assim, o ancião de dias, o antigo de dias, Jeová Deus, dá ao seu Filho, Jesus Cristo, e aos santos do Supremo o poder de reinar sobre a terra. Os santos do Supremo, descrito em Daniel, aparecem também em Apocalipse, como os 24 anciãos que se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono. E mais tarde eles também aparecem como os 144 mil que foram comprados da terra. Foram comprados da terra porque após a sua morte e ressurreição recebem um corpo espiritual para viver com Cristo nos céus, para reinar sobre a terra. Estes são chamados pelo apóstolo Paulo de Israel de Deus. Gálatas 6,16. Este grupo constitui a congregação dos primogênitos, que foram alistados no céu. Hebreus 12:23. Noutra tradução, mas vocês chegaram à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Trata-se aqui de um pequeno grupo de pessoas, escolhidos pelo próprio Deus, que após a morte são ressuscitados para a vida celestial. Deus fez deles um reino. Assim como Jesus é rei e sacerdote, estes também serão reis e sacerdotes ajudantes de Jesus. Jesus foi morto, e com o seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Mas eles terão a seguinte missão: eles reinarão sobre a terra, como ajudantes de Jesus, como parte da equipe de nosso Criador Jeová Deus. É um pequeno grupo, comparado com toda a população mundial da Terra, que estarão morando num paraíso restabelecido. O programa de governo do reino de Deus é perfeito. No futuro, Jesus, durante 1000 anos, governará a terra, mas Jesus estará nos céus, o que significa que se um grupo grande de pessoas se revoltar contra o reino ou o governo de Jesus, jamais os seres humanos terão poder para continuar essa revolta. Mas Jesus será o Rei poderoso celestial. Por outro lado, Jesus não é mais um ser que só vivia nos céus e talvez tivesse alguma dificuldade de entender o ser humano. Mas ele mesmo viveu como ser humano, com dores, com limitações humanas. Antes ele não tinha limitações, mas como ser humano, enquanto ele esteve na Terra, ele aprendeu a profundidade da vivência humana. Depois ele comprou da Terra,
144 mil pessoas fiéis de muitas épocas diferentes, de lugares diferentes, e, após a morte, os ressuscitou para a vida celestial. Esses serão os ajudantes, que também um dia foram humanos. Portanto, nós temos um Salvador que entende exatamente como se sente a raça humana. Assista o vídeo 11, identificando o primeiro e último do Apocalipse, num ambiente celestial. Incontáveis milhões de pessoas num paraíso na Terra. E para finalizar, veja a gratidão dos justos que foram salvos de um mundo atribulado e iníquo. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, 9 e 10. Uma grande multidão estava diante do trono e diante do Cordeiro. A palavra grega diante do trono é enopion. Significa na presença de ou diante de. Estaria essa grande multidão nos céus? Poderiam estar na terra e mesmo assim se dizer que estavam diante do trono? A palavra enopion, diante de, é muitas vezes na Bíblia usada para pessoas que estavam na terra. Vejamos, se referindo aos pais de João Batista, a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Lucas 1:6. E sobre Davi, a Bíblia diz: Este, Davi, achou graça diante de Deus. Achou graça teve a aprovação de Deus. Atos 7:46. Agora sobre as pessoas, a multidão que estava ouvindo uma palestra do apóstolo Pedro. O próprio Pedro disse: Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus. Atos 10:33. Em outra tradução da Bíblia, agora estamos todos aqui presentes diante de Deus. Outro texto, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1:29. Esse mesmo texto em outra versão da Bíblia. Ninguém se vanglorie diante dele. Ainda o apóstolo Paulo escreveu: Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Gálatas 1:20. E quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu o seguinte: Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. 1 Timóteo 5:21. Finalmente, Tiago escreveu: Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Tiago 4:10. Também esta grande multidão, um número incontável de pessoas, estava diante do trono na terra. Já os 144 mil que foram comprados da terra, e a respeito deles a Bíblia diz que sua cidadania está nos céus. A estes, Jesus disse que levaria, junto com ele, com Jesus, para onde que o próprio Jesus fosse. Por isso que Apocalipse fala que reinarão sobre a terra, mas reinarão a partir dos céus. E quem estará na terra? Os mansos que possuirão a terra. Uma grande multidão que nenhum homem podia contar. Mas quem são estes que formam um grupo chamado Grande Multidão? Apocalipse ainda diz: Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Estes que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Apocalipse 7:13. Segundo o Apocalipse 7:14, saíram da grande tribulação. Nas Bíblias Almeidas, vieram da grande tribulação. E na versão da Bíblia Católica Ave Maria, são os sobreviventes da grande tribulação. Esta grande tribulação foi citada pelo profeta Isaías, quando Jeová falou: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 20:20. E o texto diz mais: Porquanto eis que o Senhor Jeová, sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. Isaías 20:21, na King James Fiel, de 1611.
Daniel 12. Também fala sobre o tempo da grande tribulação. E Jesus falou da grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. Certamente, o fim da grande tribulação será a destruição de toda a iniquidade e de pessoas ímpias. Depois da grande tribulação, uma grande multidão de pessoas que nenhum homem podia contar, sobreviventes, usufruirão de um paraíso na terra. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. 7, o 3 e o 4. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias. Apocalipse 14, do 1 até o 4. Noutra versão da Bíblia, foram comprados dentre todos os seres humanos. Na King James atualizada de 99. O texto diz que foram comprados como primícias, ou seja, os primeiros. Quando compramos algo, deixamos um valor e levamos um item. Se eles são congregação dos primogênitos, também noutra versão, a igreja dos primogênitos, as primícias, os primeiros, quem são então os demais? Jesus foi morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus. Sim, comprou pessoas para Deus. São os 144.000 comprados. De toda a tribo, língua, povo e nação. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Se foram comprados, então eles deixariam a terra para viver nos céus. Formariam um reino e reinariam lá dos céus, reinariam sobre a terra. Apocalipse fala que reinarão sobre a terra, mas reinarão a partir dos céus. A questão é, quem estará na terra? Os mansos que possuirão a terra, uma grande multidão que nenhum homem podia contar. Apocalipse mostra um número literal de 144.000, que foram escolhidos e devidamente contados e selados, tendo funções específicas como reinantes no reino do Cristo. Apocalipse também mostra um outro grupo, cujo número está aberto, cuja quantidade de pessoas está em um número ainda aberto e caberá incontáveis pessoas justas. Alguns dizem que se trata de um grupo só, os 144.000 e a grande multidão. Mas não teria por que Apocalipse citar um número determinado para depois se referir ao mesmo grupo como sendo incontável ou inumerável. Se os 144.000 fossem os mesmos que a grande multidão, eles governariam sobre quem? Os 144.000 comprados reinarão sobre a terra. Onde no Apocalipse fala daqueles mansos que permanecerão na terra. Esses mansos que permanecerão sobre a terra certamente podem ser uma quantidade inumerável, incontável de pessoas, junto com os outros bilhões de ressuscitados. É lógico ter um número pequeno de pessoas salvas para reinar sobre a terra, sob as ordens do Rei Jesus, e também ter um outro grupo que é um número incontável de sobreviventes da grande tribulação. Mas os ressuscitados na terra, agora como súditos do reino, vivendo em um paraíso na terra. Mas Apocalipse diz que 144.000 serão de Israel. Quanto aos nomes das tribos de Israel, citada dos 144.000, na verdade, a listagem não é igual ao Israel natural do livro de Números capítulo 1. Nem existem mais os registros das tribos e de seus membros. Mas considere que praticamente todo o livro de Apocalipse usa coisas comuns do antigo Israel.
o templo, os ungidos, os sacerdotes, os reis, as oferendas e sacrifícios, os compartimentos do templo, os candelabros, o altar, o monte de Sião. Mas nenhum deles é do antigo Israel literal. Por quê? Porque nos céus tudo é diferente. São outras formas invisíveis de vida, invisíveis aos nossos olhos. Nos céus não existem coisas materiais, coisas físicas, coisas observáveis. Os anjos, por exemplo, não têm asas de verdade, pois lá não tem atmosfera. Seres espirituais não têm boca para comer ou para falar, pois não existe ar, nem água, nem árvores, nem hortas nos céus. Os anjos são seres invisíveis, espirituais. Não têm pernas reais como os seres terrestres. Mas a Bíblia usa estas descrições para ajudar o ser humano a tentar entender como são as coisas invisíveis, espirituais. Por exemplo, os anjos, a Bíblia os descreve como tendo pés como cobre polido. As criaturas viventes pareciam brasas de fogo. Quando as criaturas viventes iam e vinham, elas se movimentavam como relâmpagos. Ezequiel 1 e também o 10. As coisas do antigo Israel, especialmente ligadas aos templos, serviam como modelo, como representações das coisas celestiais, especialmente dos serviços, das funções e dos acontecimentos dos céus invisíveis. Os candelabros, ou castiçais, que iluminavam o santo templo no antigo Israel, são as congregações de cristãos que irradiam luz espiritual, que resplandecem como luzeiros no mundo. Apocalipse 1:20 e o 11:4. Também Filipenses 2:15 e Mateus 5:14. Monte Sião, que era onde ficava Jerusalém, a capital do reino de Davi e demais reis. Em Apocalipse, quando o apóstolo João viu Jesus e os 144.000, se refere à capital do reino de Jesus nos céus. O apóstolo Paulo disse: "Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos." Também ele diz: "Vos chegastes a Deus e a Jesus." Hebreus 12:22 até o 24. Por exemplo, Jesus sentou num trono e recebeu uma coroa. Não tem madeira nos céus para construir um trono. Não tem ouro para fazer coroas. O texto simplesmente quer dizer que Jesus começou a reinar, como se fosse um rei no antigo Israel que sentou no trono e recebeu coroa. Outras vezes é porque ele, o rei, fará alguma ação com a autoridade de rei. É como se um rei humano sentasse no trono, aqui na terra. Jesus também é retratado no Apocalipse como o Cordeiro, quando Jesus está justamente fazendo alguma coisa parecida aos cordeiros que eram sacrificados, quando Jesus está aplicando os benefícios do seu sacrifício. Noutra ocasião, Jesus se apresenta como tendo uma longa espada afiada saindo de sua boca. Ou seja, ele estava dando ordens para seus anjos. As ordens saíam de sua boca para destruírem os iníquos da terra. Assim também é a futura organização espiritual invisível nos céus. Os 144.000 seres espirituais comprados da terra de todas as nações, mas com corpos invisíveis, são retratados como se tivessem coroas na cabeça, como os reis de Israel tinham. Também eles são retratados como sendo 24 anciãos, como era o serviço dos sacerdotes de Israel. Também, nas suas testas, tinham o nome de Deus, como os sacerdotes de Israel, que também tinham numa plaquinha na testa escrito: "A santidade de IHVH, a santidade de Jeová." E o Apocalipse ainda diz como estará a nossa terra. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Alguns aplicam esse texto para as condições que haverá nos céus, como se a multidão de justos estivessem nos céus. Mas onde exatamente houve morte, pranto, clamor e dor por milênios. Não há na Bíblia qualquer menção que nos céus, entre seres espirituais, alguém morreu. Onde então
não haverá mais morte. Na terra, evidentemente. Na versão católica, esse mesmo texto diz: pois nunca mais haverá morte. Apocalipse 21:4. Também Isaías 25:8 já dizia: extinguirá a morte de uma vez por todas. E o Apocalipse 20:14 mostra que a morte e o Hades serão eliminados. Aqui a palavra Hades não é o Hades da Grécia ou dos gregos mitológicos, mas Hades é o equivalente ao Seol do hebraico, ou seja, sepultura, túmulo, lugar inferior, que é abaixo da terra ou dentro da terra. Em latim, infernus, lugar de descanso dos mortos. Mas eles não foram para os céus quando morreram? Não. A Bíblia diz: os mortos não sabem de coisa nenhuma. Na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Provérbios 9:5 e o 10. A morte é um estado de inexistência. O salmista escreveu que, quando alguém morre, ele volta ao solo. Neste dia perecem deveras os seus pensamentos. Salmo 146, o 4. Portanto, os mortos estão inconscientes, inativos. Quando Deus sentenciou Adão, ele declarou: tu és pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Quando Deus criou o homem, ele se tornou uma alma vivente. Em Gênesis 2:7, descreve a criação do ser humano, dizendo que o homem, ao ser criado, se tornou uma alma vivente. O homem, portanto, não tinha uma alma dentro de si mesmo, mas ele era uma alma, a pessoa de Adão. Nos versículos e capítulo anterior, descreve a criação dos animais como sendo almas viventes. A tradução católica, Nova Bíblia Americana, em seu glossário de termos na página 27 e 28, diz: Nefes, alma, é um termo que tem os seguintes significados: alma, a vida, a respiração, o sangue, também se aplica a desejo humano. Ainda diz mais: a alma não é uma parte do homem, mas o homem inteiro, o homem como ser vivente. E no Novo Testamento significa vida humana. E ainda diz: no Novo Testamento, a alma se refere à inteira pessoa, com ênfase no fato de que a pessoa está viva, desejando, amando, querendo. E ainda diz que ela é alma no sentido concreto e físico. A Bíblia também diz que quando a pessoa, alma, morre, o espírito volta a Deus. A palavra espírito em hebraico se refere à força de vida daquela pessoa. A força de vida, o poder de dar a vida novamente a ela, está nas mãos de Deus. Antes de Adão ser formado como uma alma vivente por Deus, e Jeová Deus dar-lhe vida, Adão não existia. Assim, Adão, a alma, Adão, a pessoa de Adão, quando pecou, muitos anos depois ele morreu. Quando ele morreu, ele voltou à mesma condição de antes de ser criado. Ele não existia. Sua punição foi a morte, porque o livro de Ezequiel diz que a alma, a pessoa que pecar, morrerá. Sim, a Bíblia diz que a alma morre. Sua punição de Adão foi a morte, não a transferência para outro domínio. Na ressurreição, Jeová trará de volta os mortos. A pessoa que morreu receberá o Espírito no sentido que ganhará o poder de vida, de viver. Ela será novamente uma alma humana, uma pessoa. Pessoas que viveram desde o início da humanidade até a vinda de Jesus tinham esperança de voltarem dentre os mortos para viver uma nova vida na terra. Não passava jamais na cabeça deles que poderia um dia vir a existir esta possibilidade de um ser humano um dia viver nos céus. Se um homem morre, viverá ele novamente. Por todos os dias do meu tempo determinado, eu esperarei, até que venha a minha mudança. Mudança aqui, alívio da morte, referindo-se à ressurreição.
Jó 14:14, na versão King James de 1611. Davi, o rei Davi, viveu uns 1000 anos antes de Jesus. O apóstolo Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, ele disse: o patriarca Davi, ele morreu e foi enterrado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Pois Davi não subiu aos céus. Atos 2:29 e o 34. De fato, Jesus disse que nenhum homem subiu aos céus. Em João 3:13. Não, nem Davi, nem Enoque, nem Elias, nem Abraão, nem Moisés. Porque a ressurreição só poderia começar após a morte e ressurreição de Jesus, que foi o primeiro. Todas as pessoas que viveriam depois da ressurreição de Jesus e não foram escolhidos por Jeová para compor os santos do Supremo, os 144.000, sim, todas as pessoas, tirando esses 144.000, eles continuariam mortos até o futuro, quando começar a ressurreição na terra. Ele, Jesus, é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18 e Apocalipse 1:5. Primogênito dos mortos refere-se a Jesus, o Cristo. Um título cristão que o designa como o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorificado e imortal. Este título enfatiza que sua ressurreição foi única e definitiva, diferente de outras ressurreições que foram temporárias e as pessoas voltaram a morrer. Jesus é o primeiro a obter a vitória definitiva sobre a morte, abrindo caminho para que outros seguidores também possam ter esperança na ressurreição. Então, Jesus é o primeiro, é o primogênito dentre os mortos. Quando se fala em ressurreição, no entanto, quando se fala em salvação, os 144.000 são descritos como a congregação dos primogênitos, porque serão os primeiros salvos. Depois, a grande multidão também será salva, e também os ressuscitados de toda a história da terra. Todas as ressurreições, com expectativas de não morrer mais, só poderiam acontecer após a ressurreição de Jesus, porque Jesus foi o primeiro e tornou possível a ressurreição. Então, depois a ressurreição aconteceria, depois de Jesus, que foi o primeiro, seriam os 144.000, 2.000 anos depois de Jesus. E, finalmente, todos os demais da humanidade. Por isso Jesus disse: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai. Eu o ressuscitarei no último dia. Isaías 26:19, muitos anos antes de Jesus, fala da ressurreição dos mortos que habitam no pó, e que de dentro da terra os mortos sairão vivos, na NTHL. E na Almeida, Revista e Corrigida, diz que a terra lançará de si os mortos. Os que estiveram por milênios mortos serão ressuscitados num paraíso na terra. Depois disso, não haverá mais morte, pois o Hades, as sepulturas serão esvaziadas. Bilhões de ressuscitados se juntarão aos sobreviventes da grande tribulação para viver no mundo justo, num verdadeiro paraíso na terra. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Por isso que oramos ao Pai de Jesus conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso, disse Jesus, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto é vertido assim: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. E na Bíblia Viva, pedimos que seu reino venha logo, que a sua vontade seja feita aqui na terra, tal como é feita no céu. Finalmente, a BLT, venha o teu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Vamos raciocinar. Jesus foi morto, diz Apocalipse, e com o seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda a tribo, e língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para nosso Deus.
e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e o 10. Se 144.000 comprados da terra, que estarão nos céus junto com Jesus, se eles reinarão sobre a terra, quem estará na terra? Felizes os mansos, disse Jesus, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5, 5. E o que diz Provérbios? Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela, pois apenas os justos morarão nela, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Provérbios 2, 21 e 22. Os salvos, os que passarão vivos pelo Armagedon e sobreviverão à grande tribulação. Também aqueles outros bilhões que serão ressuscitados. Todos eles estarão felizes e gratos. Noutra versão da Bíblia, e estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do Cordeiro. Aqui Cordeiro é Jesus Cristo. E ainda em outra tradução, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Para sempre os humanos em reconhecimento do serviço de Jesus, do amor incondicional e da lealdade para com a humanidade. Para sempre os humanos se curvarão diante de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Já fazemos isto hoje. Dobramos nossos joelhos. Agradecemos a Jeová em nome de Jesus, reconhecendo Cristo como teu meio de salvação, que preparaste à vista de todos os povos uma luz e para remover o véu das nações. Lucas 2, 30 e 31. Assista ao vídeo número 18, quanto às funções futuras que Jesus exercerá nos céus.